graduado pela Academia da Força Aérea, bacharel em Ciências Aeronáuticas, oficial de Segurança Operacional do Controle do Espaço Aéreo, piloto operacional de helicóptero, piloto operacional em busca e salvamento, instrutor de voo de avião e de helicóptero, piloto inspetor de aviação civil e inspetor do controle do espaço aéreo. Tem muito a nos ensinar. Coronel, é teu. Agradeço. Na verdade, temos muito a aprender sempre. Bom, a intenção era fazer na palestra, era de um modo bem sucinto, tratar sobre essa nova circulação, principalmente com enfoque da aviação de asas rotativas. Nós tivemos algumas alterações aqui no horário das palestras, e estava previsto encerrar às 18, então eu fiz um acordo com o pessoal da coordenação, para que a gente falasse mais rapidamente então, sobre essa questão de nova circulação, principalmente com foco do que motivou essas modificações, tá? E depois a gente abrisse as perguntas, que eu acho que vai ser isso que realmente vai atender às expectativas de vocês, tá? Então, nova circulação da TMA São Paulo, porque também, digamos assim, eu não vou estar apresentando tecnicamente do Rio, mas seguiu mais ou menos a mesma filosofia e a mesma lógica. A apresentação, o controle está... Ok. Pode mandar. Senhores, eu tenho assim, embora esteja aqui formalmente representando o SRPV, eu vou procurar dar um caráter um pouquinho mais informal à apresentação. Conheço parte significativa da plateia, os que eu não conheço de qualquer forma também, peço que tenham toda a liberdade das perguntas, façam as colocações, e tenho a certeza do seguinte: independente desse trabalho ter sido fruto de um envolvimento de mais de um ano, nós temos certeza que tem muitas coisas a serem aperfeiçoadas e ajustadas nesse processo, tá? E vão ser ajustadas principalmente com a participação das associações, as participações daqueles que têm sugestões e que realmente apontem os pontos que estão inadequados, os pontos que precisam ser ajustados por motivo de segurança. E esse processo, já em janeiro do ano que vem, nós já vamos começar a colher as informações para os ajustes que precisam ser feitos, tanto na TMA São Paulo, quanto na TMA Rio de Janeiro, tá? Então, primeiro, quais foram os objetivos principais desse projeto? A IC anterior apresentava diversas incorreções. Primeiro, vamos lá, não era uma incorreção, mas era a questão do tamanho, né? A realidade do tamanho daquela carta dentro do painel da aeronave, somente para quem voa single pilot, era bastante complicada, tá? Então, o nosso intuito era reduzir o tamanho da carta, nosso intuito era implementar melhoramentos, nós tínhamos a necessidade de adequação às normas técnicas de simbologia, de adequação das próprias informações que tinham nas cartas, tínhamos uma demanda muito grande de ajustes de coisas do tipo frequência de coordenação na área do litoral. Havia uma reclamação constante de pilotos por causa de pontos onde tinham frequências que o piloto usava um usava um 2, 3, 4, 5, outro usava uma frequência de coordenação de helicóptero, outro vinha com coordenação de avião, e aí chegava em pontos de conflito, principalmente em épocas de grande fluxo, que é o que acontece normalmente. Tínhamos também a necessidade de atender algumas outras demandas da aviação geral, no que diz respeito às coordenações perto dos aeroportos não controlados. E aí entra uma questão que eu digo para vocês que realmente não é fácil atender todas as demandas, tá? É incrível, a situação que a gente viveu nesse momento, obviamente é uma situação recorrente, tá?
mas era o conflito, né, daqueles interesses, né? Às vezes o mesmo sujeito, ele queria uma liberdade total de voo e no mesmo tempo ele pedia que fosse implementado determinações de controle. Então o sujeito queria, eu quero voar com total liberdade. Aí no dia seguinte esse mesmo sujeito reclamava, mas por que nós não temos um espaço aéreo classe Bravo? E aí você ficava a gente viveu muitos momentos, vivemos muitos momentos a pergunta do tipo, principalmente no que diz respeito a avião. Colocamos ou não colocamos as réias em determinados setores? Tá? E essa foi uma briga que durante muito tempo permaneceu, porque tinham associações que eram completamente contra e tinham outras demandas que pediam esse auxílio. Tá? Esse assunto, inclusive, na época, eu ainda era chefe da divisão de operações, e eu me posicionei da seguinte forma: nós temos que considerar o seguinte, quem voa em São Paulo não necessariamente mora em São Paulo, ou não necessariamente opera em São Paulo. Nós tínhamos uma realidade de diversas aeronaves que vinham de outros locais, adentravam em São Paulo, sem ter consciência de realmente qual eram as melhores orientações. E esses pilotos chegavam, às vezes, sem ter um contato mais próximo com a realidade de São Paulo, e vinham repetidamente, ou colocando em algumas situações de risco, RA, TA, ou recebendo auto de infração, ou atrapalhando algum fluxo de tráfego. Então, o posicionamento de criar as réias, por exemplo, agora estou focando mais nas réias, porque, embora o foco aqui da apresentação seja as rotas especiais de helicóptero, onde não tem rota especial de helicóptero, o avião, os helicópteros, no caso, se adequam às rotas dos aviões. Tá? Então a intenção foi essa, foi atender não somente quem voa em São Paulo, mas quem vem de fora de São Paulo. Teve situações, é claro, que não se apresentam nessa realidade. Mas nós tivemos uma situação, por exemplo, no Rio de Janeiro, no ano passado, começo do ano passado, de um piloto que veio, se eu não me engano, no interior do Paraná. Ele veio para o Rio de Janeiro fazer o voo, e o cenário foi degradando da meteorologia. Esse sujeito se colocou numa situação, obviamente, recebeu um auto de infração, né? A gente fala assim, mas auto de infração? O problema é o seguinte, independente de ter o caráter punitivo ou não, aquilo ali, primeira questão, ele tem que ser apurado, tem que se entender o que estava acontecendo. Mas eu digo para vocês o seguinte, na leitura, quando tinha a degravação das comunicações, na segunda página da degravação, lendo ela, eu já me senti ali naquela situação de eu estava tremendo frio. E foram 6 páginas de gravação das comunicações dele. Imagina o seguinte, o cara chegou, vinha para Santos Dumont, aí arremeteu, uma nova tentativa, não conseguiu, subiu, teve que tentar Galeão, entrou numa sequência de tráfego aéreo, o cara ficou com baixo combustível, se perdeu, teve coordenação. Então, a realidade que a gente vivencia ali no controle de tráfego aéreo, ela às vezes foge daquela realidade de quem está acostumado aqui, voando todo dia, conhece o cenário, conhece o ambiente. Então, a intenção foi justamente essa: como fazer uma nova circulação que atendesse não somente quem voa em São Paulo, quem está acostumado a operar em São Paulo, mas quem também viesse de fora, em situações aquelas que às vezes não são as mais adequadas. E nós tínhamos outras realidades também. Nós tínhamos uma realidade, por exemplo, de muitas aeronaves que vinham para operar em Sorocaba, e a aeronave vinha, obviamente, numa estação IFR, e de repente, em algum momento, ela tinha que descer, para entrar em condição em VFR para voar e pousar em Sorocaba. E as rotas ali não estavam bem claras, bem ajustadas, que foi também uma das ações que nós tentamos ajustar nessa nova circulação. Mais um dos objetivos foi também já deixar uma provisão, uma preparação para atender os novos aeroportos que estão com previsão de entrada na Terminal São Paulo. No caso, ali do Vale do Paraíba e o aqui de São Roque. Tá? E eles estão contidos nessa nova circulação. Bom, então,
de uma certa forma, vejam, senhores, que tem mais... Pode passar a próxima, por favor. Então, ela foi reescrita no seu conteúdo, obviamente, na perfeição não, nós já identificamos alguns detalhes que precisam ser corrigidos, vão ser corrigidos, tá? Como falei, no decorrer do próximo ano. Tá? Tem uma nova forma de descrição das rotas, essa forma atende o que está previsto em regulamentação legal. A anterior tinha algumas deficiências, as quais foram sanadas agora. Tá? Foi então inserido Vale do Paraíba, Terminal São Paulo. Aí alguns até perguntaram, pô, mas Campos do Jordão não foi contemplado. Campos do Jordão não está dentro da Terminal São Paulo, tá? Pela demarcação. Eu sei que para quem é usuário, né, o sujeito fala assim, olha só, eu não quero saber se o pato é macho ou é fêmea, eu quero o ovo. Né? Mas nós temos algumas limitações, algumas questões técnicas, que elas são tratadas, obviamente, dentro das nossas limitações. Eu sei que quando a gente abrir os questionários, uma das perguntas que vai brotar e vai vir de fila vai ser a questão dos planos de voo. Tá? E aí eu vou, de forma bem sucinta, passar algumas informações para vocês. Tá? Mas há que se lembrar o seguinte, mesmo dentro da Força Aérea, o DCEA é apenas um dos grandes comandos. Tá? Nós temos diversos grandes comandos, e não que cada qual tenha o seu interesse, mas cada qual tem o seu objetivo e sua missão. Então, por exemplo, nessa nova circulação, uma das responsabilidades, uma das funções que nós tivemos que adequar, nessa área São José dos Campos, foi, por exemplo, ter as separações, as condições de separação dos tráfegos, para atender o pessoal de ensaios de voo, as equipes de ensaios de voo, e a própria Embraer. Nós temos nessa situação ali, por exemplo, uma área de grande conflito, que é a área Chavante. Essa área Chavante é uma área reservada, a qual é utilizada justamente para os voos de avaliação técnica da Embraer e de ensaios de voos do DCTA. Para o DCEA, principalmente nos dias de grande movimentação ou de condições meteorológicas inadequadas, essa área que passa no meio da Chavante, que é o Pessoal 10, faz uma diferença enorme para fins de controle de tráfego aéreo, porque ali dentro passa justamente o tubulão. Então, nós temos também uma situação ali que ela entra numa situação de conflito com o DCTA, com o Embraer. Temos uma área da academia que impacta, digamos, as aeronaves que estão vindo de Brasília, que impede as descidas para altitudes mais baixas para quem vem para Campinas. Então, tem diversos jogos de interesses que são travados dentro da terminal, que, por mais que eu não quero com isso inibir, dizer assim, pô, olha só, quem não trabalha ali não opine porque desconhece. Não. Eu garanto para vocês o seguinte, o Fleming participou ativamente, o Graciotti participou ativamente quando a gente fez reuniões, estávamos escrevendo essa nova circulação. A participação das associações foi toda levada em conta. Nós fizemos, só com escolas foram 17 reuniões. Todas as associações foram recebidas. Então, eu acredito que tenho certeza que nem dentro da casa de vocês, né, de cada um de vocês, vocês conseguem negociar com a esposa, com o marido, e sair 100% naquilo que tem interesse. Você ganha algumas coisas, aqui, ó, que só perde, disponibiliza outras, e assim a gente segue num processo de melhoria contínua. Né? Nós seguimos num processo de melhoria contínua. Né? Então, não é questão de inibir as sugestões, muito pelo contrário. Né? Então, como eu já disse, nós já abrimos os canais de comunicação, diga-se, estão sempre abertos, tá? Mas as sugestões, elas têm que ser embasadas. Né? Claro que tem alguns momentos que você, até quem acompanhou Fora da Brapa talvez tenha visto ontem, né? Tem alguns momentos que você se sente, assim, não é desesperançoso, né? Você fica meio entristecido com algumas críticas ou algumas comparações que elas não são lógicas. Não adianta, olha só, está sendo gravado, mas a comparação,
o cenário norte-americano, ela não é pertinente para essa realidade de circulação no Brasil. A nossa circulação, em alguns momentos, pode ser comparada com o cenário europeu. Então, comparar a Terminal São Paulo com a Terminal Nova York, não há termos de comparação. Não há, primeiro, pela questão da infraestrutura. A infraestrutura norte-americana é muito maior do que a nossa. Segundo, basta você olhar a carta da Terminal Nova York, você vai ver que, basicamente, todos os aeroportos têm as suas pistas alinhadas. Então, quando você bota uma circulação, você bota uma longa final, uma aproximação, você faz uma divisão, e você consegue, de uma forma mais fácil, regular, ajustar esse tráfego. A Terminal São Paulo, você tem Congonhas com pistas com uma direção, que são conflitantes com Guarulhos, que são conflitantes com Campinas, e tem Marte no meio, São José numa outra borda, Jundiaí, Sorocaba, e uma realidade que ela se conflita somada com morros no meio, com condições meteorológicas que mudam com uma frequência contínua. Então não é a mesma realidade, gente, tá? E digo mais ainda, tem outros problemas que impactam nisso. A própria questão das coberturas de VHF, cobertura de radar. Por exemplo, uma aeronave, nós tivemos aquela questão do acidente do avião com o candidato a presidente, no qual inclusive saiu o relatório semana passada. Então, você não tem uma condição, hoje em São Paulo, o radar pega até determinada altura, mas ele não consegue pegar até a parte do solo. Mas isso é uma condição geográfica, o radar se comporta igual no Brasil, Estados Unidos, na Rússia, qualquer lugar, o radar é igual. Né? É mesmo a transmissão VHF, mas nós temos uma questão geográfica, uma questão de terreno que ela modifica. Então, só nessa questão que a gente apela, por favor, tragam as boas sugestões, mas não queiram que a gente coloque exatamente ipsis literis, igualzinho que se faz, não tem condições. A realidade é outra. Então, vamos buscar melhorias? Vamos. Mais uma das coisas que eu coloquei, por exemplo, na questão da entrada nas aproximações para Guarulhos. Então, teve uma carta ali que ela foi criticada, que foi feita uma coisa mirabolosa. No ano passado, nós tivemos um simpósio com uma equipe americana, tá? Tinha representantes da GEPSE. O cenário que eles tinham, inclusive porque eles foram contratados para isso, e a solução que eles deram era uma solução que já estava sendo desenvolvida, exatamente na mesma linha. Por quê? Porque não tinha nada muito diferente para se fazer naquele cenário. Entendeu? Outra coisa, às vezes se compara, mas você tem um aeroporto como Heathrow, então tá bom, vamos para a Europa, você tem Heathrow, por que você não pode usar soluções semelhantes? Heathrow, por exemplo, tem uma característica, que eles têm os horários lá de decolagem que são só aeronaves classe Fox e Echo. Outro horário que começa a classe Delta. E aí depois de 10 da manhã, 9 da manhã, começa a classe Charlie. Mas o helicóptero nem aproxima de lá. Se ele faz uma aproximação, é uma aproximação visual, tá? Ou em alguns horários específicos. Mas então, essa característica do mix que a gente tem de operação, ele dificulta demais. Para qualquer pessoa que trabalha com planejamento, sabe que o nirvana é você buscar sempre aquela questão de você ter estabilidade nas informações. Quando você tem estabilidade, isso é maravilhoso. Agora, quando você tem um cenário no qual você aproxima uma aeronave com 170 nós na final, logo na sequência tem um rapaz vindo com 90 nós, você perde completamente as questões de planejamento. Tá? Mais uma das coisas, foi isso, acho que boa parte de vocês acompanhou, foi traçado todo um cenário pelo SRPV, no qual previa algumas modificações para Guarulhos, no que diz respeito à aproximação simultâneas. Tá? Isso foi um trabalho feito junto com a TAM. O benchmark foi a operação em São Francisco, nos Estados Unidos. Foi feito o desenvolvimento, foi feito o procedimento, foram treinados os controladores do SRPV São Paulo, foram treinados os controladores de Guarulhos, e quando chegou na hora da implementação, as próprias companhias aéreas acharam inadequado. Então, mais uma vez,
nós temos a certeza que nós não podemos nos deitar em berço esplêndido. Tá? O que motiva a mudança são justamente as sugestões, as reclamações, tá? Faz parte e vai estar, o cenário vai estar sempre numa condição de mudança. Tá? Nós estamos preparados para isso. A única coisa que se pede é justamente isso, que seja feito via associação, via grupos de trabalho, e críticas por si só, principalmente aquelas que vêm denegrindo, que botam termos de comparação, elas não ajudam em nada. Tá? Elas não ajudam, elas não implementam, elas não complementam, e acaba que o sujeito que faz tem esse tipo de comportamento acaba perdendo justamente a própria credibilidade dos canais de abertura junto aos órgãos representativos. Tá? Bom, a nova circulação, algumas coisas só que eu conversei com o Fleming, ele pediu para ressaltar. Tá? Alguns detalhes são muito importantes. Primeiro, tem alguma orientação com relação à nova fraseologia. Não é nova fraseologia. A orientação é ser justamente o seguinte: frequência e coordenação, volta e meia a gente observa o sujeito batendo papo, para coordenação, aeronave e tal. Então, tem uma nova fraseologia ali que pede que seja cumprida daquela forma, que é para justamente tentar otimizar a utilização desse canal de comunicação, seja ele na frequência de coordenação de helicópteros ou de avião. Então, o que se pede é justamente isso, a gente doutrinar o uso. Se quiser bater papo, descobre uma frequência alternativa e faça o bate-papo aí, mas ali vamos procurar doutrinar essa questão. Tá? Outra questão que foi pedida pelo Fleming é justamente o seguinte: quando se decola de aeroportos ou aeródromos não controlados e se tem a intenção de alguns aeródromos dentro da terminal, foram reservadas algumas frequências para serem inseridas, as quais já dão um indicativo para o controle da localidade onde o piloto está indo. Isso facilita demais o uso do transponder, tá? A própria coordenação de tráfego aéreo. Mais uma das coisas que foi também ressaltadas, que foram pedidas, foi justamente o seguinte: nós ainda temos algumas situações de TA, ou até mesmo RA, em alguns aeroportos, principalmente Congonhas e Guarulhos. Campinas a gente espera com a nova definição ali da terminal, deu uma facilitada. Mas Congonhas e Guarulhos, boa parte das vezes a gente percebe ali que são situações que são de irresponsabilidade. Tá? O duro é o seguinte: quem está na palestra aqui, provavelmente não precisa escutar isso. Né? Normalmente elas acontecem com quem não está nesses momentos. Tá? Essa que é a grande realidade. Essa questão de Guarulhos, todos os indícios apontam para uma determinada operação de um grupo. Né? A gente mais ou menos sabe. O problema é você conseguir ratificar, pontuar e determinar que são essas pessoas que estão desligando o transponder na final, porque ocasiona volta e meia até arremetidas de aeronaves internacionais. Vocês imaginam o seguinte: uma aeronave internacional que está vindo por uma final em Guarulhos, o cara às vezes com 12, 13 horas de voo, arremeter por causa de um helicóptero que desligou o transponder para cruzar a final de Guarulhos. Né? E aí todo um impacto em termos de custo, segurança, toda uma logística que isso envolve. Né? Realidades como essa não são características do Brasil. Né? Na Europa a gente já teve situações, teve uma vez nós fizemos um simpósio, se não me engano foi o pessoal da Alemanha. Eles tiveram uma situação semelhante, em que na época houve uma parceria com as suas armadas, eles colocavam aeronaves voando lá e volta e meia identificavam, só que a diferença é que lá o sujeito sai da dentro da aeronave para dentro da cadeia. Né? Aqui tem todo esse processo que a gente sabe que acaba, que o sujeito ainda sai achando que está certo, ele tem os direitos e que ele tem o livre-arbítrio de seguir, fazer o que acha por bem. Tá? Bom, eu vou pedir só para passar para o final da apresentação, então, e a gente vai abrir para as perguntas. Joga lá para as últimas transparências, por favor. Aquelas que apontam justamente qual é o melhor canal de comunicação.
Senhores, o melhor canal de comunicação não é o réu prévio, tá? Quando, porventura, esses detalhes foram percebidos, tá? Tanto sugestões como críticas. Nós temos um canal de comunicação do DCEA, a gente está tem uma página do DCEA, então, onde é apontada a parte de contato. Pode passar próximo. Então, o sujeito se identifica, tá? Coloca, ali deu uma adiantada, mas ele estava ali de forma sucinta. Naquela parte de contato, tá? Ele coloca seu e-mail, estado, telefone. Olha só, ninguém vai ficar perseguindo a questão de uma sugestão. Muito pelo contrário. A intenção aí é justamente a melhoria do sistema. E digo para vocês o seguinte, mesmo os regionais, Sindacta 1, 2, 3, 4, SRPV, normalmente quando chega esse tipo de sugestão, reclamação para o DCEA, a cobrança para a gente vem sempre formal. Então nós temos que formalizar as respostas. Então quem realmente quiser participar da melhoria do sistema, faça dessa forma. E a outra forma, mais uma vez eu repito, é por meio das associações. Tá? Isso aí nós vamos incentivar. Essa questão das melhorias do plano de voo, mais uma vez, Graciotti, é importante que vocês formalizem o pedido, todas as solicitações que foram feitas pelo SDOP, Subdepartamento de Operações do DCEA. Esse pode ser um meio, mas formalizar também é importante, porque senão às vezes algumas solicitações eles ficam parecendo ser só de interesse da SRPV. E como cada regional tem uma característica completamente diferente, quem voa na Amazônia tem um problema, uma realidade. Quem voa no Sindacta 2, que é a região sul, tem outra realidade. Quem voa na FIR Atlântico tem outra realidade. E a SRPV difere de todos eles. Então, boa parte dos problemas que pegam para a gente, que são recorrentes do tipo da questão de plano de voo, não são os problemas que afetam os outros regionais. Então, se a gente não formalizar e apresentar as nossas sugestões, embasado pelos pedidos das associações, a gente não tem força para mudar. Tá? Então, pode passar. Nós deixamos, então, especificamente ainda, além desse canal de comunicação, e isso é bem importante, tá? Nós divulgamos um e-mail, tá? Esse e-mail ele vai estar aberto, e a partir de janeiro nós vamos começar uma nova rodada de ajustes e alterações da nova circulação. Então eu peço que, por favor, quem está voando, tá? Quem está voando, está sentindo o problema, faça sugestões, olhe o cenário como um todo, apresente sugestões, apresente os problemas, os erros que foram percebidos, para que a gente implemente o sistema e possa atender as demandas de todos os usuários. Tá? Só a última. A última. Mais uma. Isso. Então, senhores, aí fica o recado e a partir de agora a gente abre para as perguntas. Coronel, muito obrigado. É certo que as perguntas não caberiam nesse tempo que o senhor teve, foi um pouco curto, o horário começou um pouco atrasado, eu peço desculpas em nome da organização, nós tivemos um atraso no início, e aí esse atraso se arrastou, então é claro que o senhor deveria ter muito mais tempo, até porque o assunto merece mais tempo. As perguntas com certeza ocupariam pelo menos 3 vezes mais esse tempo. Enquanto o pessoal vai se posicionando, em relação à questão do plano de voo, no início do ano passado, os que recordam, a gente até emitiu um NOTAM acerca da não obrigatoriedade do plano de voo da terminal para quem decolasse de local não coordenado para local não coordenado. Tá? Obviamente aquilo era uma expectativa que nós tínhamos de fazer um levantamento que diz respeito a atendimento às necessidades. O que acontece é o seguinte, o DCEA e toda a estrutura do controle do espaço aéreo, ele trabalha de uma forma complementar
junto com defesa aérea. Essa é uma característica sui generis do Brasil. Tá? Então, os mesmos radares que servem para controle do tráfego aéreo servem para defesa aérea. Então, as mesmas informações que a gente utiliza, a defesa aérea utiliza. Qualquer modificação no que diz respeito a plano de voo, ela tem que ter o aval hoje da parte de defesa aérea. Então, ciente dessa questão, o que aconteceu? Com o passar dos anos, não somente a defesa aérea passou a utilizar os planos de voo como forma de coordenação e monitoramento de tráfego, como também a ANAC, por meio do DECERTA, passou a fazer a aferição dos seus voos, a aferição de condição de piloto, de aeronavegabilidade, com base nos planos de voo. Então o sujeito vai lá, logo quando você digita, ou quando o sujeito da ES começa a digitar o código ANAC do piloto, o sistema já interligado com o DECERTA, ele já passa a fazer a verificação das condições do piloto, tanto do que diz respeito ao seu CMA, a validade da sua habilitação, na sequência da condição da aeronave. Tá? Ciente dessa questão também, desse funcionamento, a Receita Federal também faz uso dessas informações para fazer as suas verificações quando necessário. E também a Polícia Federal. Então, volta e meia nós temos demanda da Receita, da Polícia, para verificar a condição de aeronave, para determinar o impedimento da aceitação de plano de voo, ou pedir rastreamento de determinados voos. Então, em suma, o que está acontecendo no presente momento? Decorrente dessa demanda, nós já emitimos documentos, estamos trabalhando com o DCEA tem um bom tempo. O DCEA está em contato, em coordenação com a defesa aérea, com a finalidade de ajustar as áreas de interesse de defesa aérea. Tá? Então, são áreas, obviamente, de informações de segurança, onde o monitoramento de tráfegos ele é mais intenso, por diversos motivos. Tá? E essa tem uma decisão que ela é uma parte de segurança, tem uma parte que são política, mas, enfim, essas tratativas estão ocorrendo. Tá? A nossa expectativa no primeiro momento, agora, tá, nós devemos estar emitindo um NOTAM, o qual a primeira intenção dele é aceitar o plano simplificado dentro da Terminal São Paulo e da Terminal Rio de Janeiro, tá, além do plano completo. Obviamente a gente sabe que isso não atende à demanda. A demanda, o pedido é justamente esse, né? E a gente sabe qual a realidade. Como é que o piloto de helicóptero que decola para fazer 6 pousos em localidades distintas, às vezes pegando um passageiro numa de ponta, levando para outra, como é que ele vai fazer 6 planos de voo? Tá? Isso todo mundo sabe que não atende o tempo, não atende a dinâmica, mas essa mudança ela só vai ser possível quando o DCEA receber a resposta da Defesa Aérea e quando for modificada a ICA 100-11, que diz respeito ao plano de voo. E ela já está, digamos assim, no forno, com algumas alterações. A intenção é atender, ela não vai ser, mas olha só, essa expectativa ela não depende só do DCEA. A FIR também está nesse bolo, tá? É mais uma das atuações. Existe uma expectativa com relação às salas AIS. O nosso planejamento, o planejamento do DCEA, ele já previa para esse ano, ele teve um delay, já está concluído. Que as centrais AIS, as salas AIS ser todas encerradas, nós teríamos uma central AIS no Rio de Janeiro, vai ficar no CGNA, com backup em São José dos Campos. Esse é o projeto, esse é o planejamento. Só que é claro, né, quem trabalha com a parte de telecomunicações no Brasil, sabe que a gente tem deficiências bem significativas. E não adianta você implementar um sistema como esse e você não ter estabilidade. Enquanto você não tiver estabilidade, a garantia que você tem backup, que você tem sistemas que atendam tanto a área São Paulo como a Amazônia, como a área da FIR Atlântica, como a área da FIR Curitiba, você não tem condição de implementar isso com 100% de segurança. Tá? Então, esses são os passos que estão em andamento. Tá?
Só que algumas coisas são do interesse, só que algumas outras ficam, tem como limitação até, inclusive, a parte técnica, tá? Além da normativa. Eu posso estar enganado, eu estava viajando, não participei das explicações da nova implementação na Terminal São Paulo, mas eu procurei as coordenadas das rotas especiais de helicóptero do ponto de notificação compulsória e não achei. Elas não foram divulgadas? Bom, os pontos de notificação compulsória, basicamente a circulação de helicóptero não mudou. Né? Teve algumas modificações ali perto da marginal Tietê, né? Perto ali de quem segue para Guarulhos. Algumas coisas que alteraram naquela questão, o restante permaneceu basicamente a mesma coisa. Eu te pergunto que tem alguns pontos novos, né? E aí você vai fazer um plano de voo, aí pede a coordenada desse ponto novo. E como é que a gente vai saber? Eu soube que numa palestra foi dito que não foi divulgado, não sei se é verdade, foi o que eu ouvi na aerovia, que não foi divulgado porque os pilotos poderiam fazer um mandrake. Eu fiquei bem assustado. Foi isso mesmo? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Na verdade, assim, como as modificações foram muito poucas, eu acho que talvez isso até tenha sido uma deficiência. Tá? O que talvez tenha sido entendido, a intenção inicial era o seguinte, a intenção era mudar alguns dos pontos em termos de nomenclatura, porque para você fazer a inserção de pontos significativos nas cartas, eles têm que ter no máximo cinco letras distintas, tá? Senão o sistema de implementação previsto mesmo e tal, tanto para você botar numa carta Jepsen como as cartas nacionais, eles não aceitam que você faça conversões. Então, tipo assim, você vai falar de uma interligação Ana Rosa, por exemplo. Ana Rosa, você tem 6, né? Você tem 7. Tá? Então, você teria que reduzir para 5. Então, você teria que fazer Ana Ró. E aí, isso poderia gerar um pouco de dúvida para os pilotos, falarem, pô, mas já está mudando coisas que são clássicas, sendo que você não mudou nem a circulação. Então, a intenção é, talvez para a próxima rodada, fazer essas modificações de forma que você, inserindo o nome no próprio plano de voo, o sujeito da sala ES já tem essa coordenada automática. Tá? Embora já tenha sido tratado, tenha sido enviado um documento pelo SRPV para todas as salas ES, no sentido de padronizar, no sentido de facilitar essa comunicação. Ou seja, quando você passar uma nova posição, posição cebolinha, posição cebolão, o sujeito da ES já tem essa coordenada automática. Essa foi a intenção. Seria o ideal, né? O nome que não precisasse da coordenada. Até porque se não for divulgado, a gente não tem como mudar no plano de voo coordenada. O nome que deveria ser aceito, que vou ingressar, vou decolar de Guarulhos, vou passar em Dumont. Isso, exatamente. Então, qual a coordenada de Dumont? Não sei, não foi divulgada. Então, exatamente essa que é a questão. Se porventura ainda as salas ES que estiverem recebendo o plano de voo estiverem dificultando essa questão, manda um e-mail para aquele AES visual, porque é tempo ainda da gente coordenar primeiro inicialmente e depois implementar, se necessário, na próxima IC. Tá? Internamente que eu falo junto com as salas AES. Eu vou mandar o e-mail. Temos ciência que as salas AES não estão falando a mesma linguagem. Às vezes você fala com Campinas, ele diz uma coisa, Guarulhos é outra lógica. Isso também é bom que seja informado, para que a gente possa estar padronizando. Tá? Coronel, boa noite. Apenas não deixa de ser uma crítica, mas ela é uma crítica light e eu acredito que seja construtiva. Eu participei da palestra no Campo de Marte, acho que foi a última que teve. No dia seguinte eu enviei a dúvida pelo contato que foi solicitado e até hoje não recebi resposta. Pelo que eu soube, não fui o único que não recebeu resposta na dúvida que encaminhou. Eu acho que seria bacana os senhores darem uma olhada no que está acontecendo, porque a resposta da dúvida não veio, mas eu não deixei de parar de voar. Então, seria bacana dar uma olhadinha lá aonde é que essas dúvidas pararam. Você está na caixa de e-mail para ler. Mas vamos passar a orientação amanhã, pode deixar.
Pessoal, boa noite. Emerson, só estou com uma dúvida. A gente tem apresentado o plano de voo para todos os voos que a gente tem feito, e principalmente na chamada do controle, sempre é questionado procedência, destino, e a gente informa conforme o plano de voo. Isso nunca é recebido. Então eu não sei se o intuito é questão de segurança, arrecadação, receita. Eu fico até preocupado na questão do SAR, porque se o plano não tem ciência do voo, por que tem essa falha de comunicação na apresentação do plano e do recebimento do órgão de controle? A questão é a seguinte, o fato é que os planos que são gerados dentro do espaço aéreo Golf, né, que tem o intuito de voar no espaço aéreo Golf... Não, mas é voando no Delta também. E quando ele não tenha o sentido de local órgãos coordenados, tá, realmente nem sempre ele recebe o tratamento. O próprio filtro é realizado. Acontece o seguinte, ele tem diversas destinações, como eu te falei. Às vezes a destinação você pode não ter recebido no órgão de controle, mas ele pode ter recebido na defesa aérea. Então, o teu plano ele pode estar lá latente, tá? E a qualquer momento ele pode ser resgatado. Acontece que, na prática, para o controlador, pode ser que realmente ele não tenha sido indicado. Como eu te falei, existe realmente uma lacuna nisso, tá? Com relação aos planos que não têm o interesse do órgão de controle. É por isso que a gente também, do ponto de vista SRPV, nós batemos essa questão no sentido da não exigibilidade em algumas condições, tá? E obviamente a gente sabe dessa deficiência, é um ponto negativo para nós, tá? Embora ratifique para você, quando você quiser resgatar o plano, quando o controlador precisa resgatar o plano, ele sabe resgatar. Só que para ele, naquela situação, os planos que não envolvem a condição IFR, eles entram numa caixa onde ele tem que buscar manualmente, eles não vêm automaticamente na tela. Quem já visitou o app e a torre sabe que os planos são disponibilizados automaticamente na tela. Eu visitei essa semana, inclusive eu até perguntei isso para eles, e assim, já aconteceu de falar, não, conforme plano de voo. Ele falou, não tenho acesso ao seu plano de voo aqui, eu já ouvi essa resposta. Na verdade, acesso ele tem, só que ele tem que buscar manualmente. E às vezes, quando você pega uma torre mais complicada, como a de Congonhas, ele vai perder, pode ser que ele perca a sequência das coordenações que ele está fazendo. Mas será que no caso da utilização do SAR, isso não seria, não seria fundamental, essa agilidade? Não, mas isso que eu te falei, quando você tem todas as expectativas, por exemplo, vamos botar a condição do fato que aconteceu semana passada, daquele Robson 44, que foi sequestrado, tá? A partir do momento que deu 45 minutos, os órgãos de controle já começaram a entrar na situação de alerta. Tá? E já foi, antes mesmo das notificações, já estavam à procura do plano de voo. E ele só tinha plano de voo para condição visual. E o sujeito não tinha. Então, quando ele sai da condição de normalidade, os órgãos de controle vão à busca do plano de voo. Agora, veja só como essa tua pergunta é capciosa. Por que eu estou dizendo que é capciosa? Veja o seguinte. Um dos grandes debates, justamente na questão de você ter a obrigação ou não de passar o plano de voo, é justamente isso. Ele serve, então, para fins de coordenação, ele serve para fins de controle, ele serve para fins de defesa aérea, ele serve para fins de resgate, ele serve para fins de controle da ANAC, ele serve para fins de controle da Polícia Federal e da Receita Federal. E de cobrança. No caso desse que você citou, quando você não entra em área coordenada, você não tem cobrança. Efetivamente, vocês podem verificar lá. Se você não tiver nenhum tipo de comunicação, uso de auxílio, você não tem nem cobrança TAT nem TAM. Tá? Não. Se você não for para a área coordenada, não tem cobrança nenhuma. Pode verificar. Tá? Se não for para a área coordenada? Coordenada controlada. Se você não chegar, não passar numa área controlada, não sair de um aeródromo controlado, ou não chegar no aeródromo controlado, não tem nenhum tipo de cobrança. Não, os voos que eu citei, eles são sempre... Eu acabo ingressando no Delta, depois eles me entregam para o Golf. Todas as vezes em contato com o Delta, nunca foi localizado. Se você entrar em área coordenada, ele pode ter algum tipo de cobrança, caso negativo, não. Então vejam que essa questão, quando se pede para você não ter o plano de voo, né, você vê o seguinte, aí de repente pode chegar algum sujeito que tem uma situação de um acidente, de um incidente, e aí
não somente do ponto de vista dele, da família dele, mas do ponto de vista jurídico, todo mundo perguntava, vem cá, a Força Aérea está fazendo. A Força Aérea que eu digo nesse sentido porque podia ser a Força Aérea, podia ser uma agência, está fazendo a parte de controle, mas está fazendo a sua função principal no que diz respeito a controle e coordenação. Então, vejo que essa discussão, embora o plano de voo ele não atenda a necessidade do piloto, não atenda o interesse desse RPV, ele coloca em algumas situações que pode ser que depois ele reverta contra até mesmo quem pediu.